Boa noite, boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus queridinhos, minhas queridinhas. Eu sou a jardinista Flávia Kremer e nesse episódio vamos falar sobre como preparar o solo para as plantas. Sim, olha só que legal, adorei vocês estarem todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos mesmo. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre o assunto bem bacana, que como preparar o solo para as plantas, certo? Todo mundo aí bem ligado nesse assunto que vai ser sensacional, tá bem? Então vamos lá. Os tópicos são esses aqui, ó. Por exemplo, por que é importante preparar corretamente o solo para as plantas? Como preparar os diferentes tipos de solo, né? Para plantar, ok? Como preparar o solo para plantar em vaso? Qual o melhor tipo de solo para plantar? Qual a diferença na preparação do solo para plantar na sombra em comparação a plantar em pleno sol, né? Muito bem. Preciso adubar o solo antes de plantar ou molhar muito? Olha, essa questão aqui é avaliou, tá? Bom, os principais erros na preparação do solo antes de plantar, certo? Como evitar o apodrecimento do solo após plantar? O que fazer se plantei, mas a planta parece que não vai? O problema está na preparação do solo? Viu? Tem coisa aqui para se aprender hoje. Como preparar o solo corretamente, ok? Muito bem. Então, é o seguinte, vamos começar pelo começo, tá? Então, vamos lá. Por que é importante, né, preparar corretamente o solo? Bom, é muito importante porque preparar o solo vai muito, muito além mesmo de só escolher o local e cavar o buraco, não é mesmo? Sim, para você ter as plantas do seu jardim, plantas, árvores ou mesmo florzinhas, é necessário dar uma observada no solo. Uma análise também é importante, né? Para que você consiga entender aonde você vai plantar, é interessante, você pode pegar uma pá, né? Uma pá e fazer um buraco. E nesse buraco você já vai examinar que tipo de solo, se ele é arenoso, se ele úmido, se ele é seco, se ele tem muito pedregulho, não é mesmo? Nessa hora você já vai ter uma clareza, né? Mas se você quer ter mais clareza do que eu estou falando aqui, o bom mesmo, o ideal seria levar para uma análise do solo. Assim, por exemplo, porque uma acidez do solo não dá para entender fazendo um buraco, não é mesmo? Você pode só entender como que é o aspecto do solo, se ele tem areia, se ele tem uma compostagem, se ele é fofinho, se ele é passocudo, né? Ou se ele tem muita caliça ou muita raiz de árvore também, né? É. Às vezes tem muita raiz de árvore, e aí não é um bom lugar para poder plantar, né? Normalmente você deve examinar isso, se há muita raiz, o bom é dar uma adiantada nesse espaço, ir para um outro local para implementar o seu jardim, porque nesse local com muita raiz, uma das duas vão ser danificadas, né? Tanto as plantas do qual você quer ter um jardim lindo, quanto a raiz dessa grande árvore que está ali vai ser prejudicada, certo? Então, bom, vamos lá. Eu até escrevi alguma coisa. O ponto escolhido tem que ser bem analisado, né? Se ele é para sol, se ele é para sombra, né? Porque normalmente, se você for entender o seu solo ali na sombra ou no sol, é importante para a escolha da sua planta. Isso também é importante, né? Bom, ficar longe das raízes eu falei.
E um bom escoamento. Olha, e muito importante isso daqui, gente. Se o seu jardim não tem um bom escoamento, é importante haver uma drenagem. Enquanto nós estamos falando aqui em tudo que é ponto do seu jardim, você pode já fazendo lá de antemão uma compostagem, para que depois você, quando, eu quero fazer meu jardim, né? Muito bem. Quero fazer meu jardim, eu vou fazendo minha compostagem. Tudo que sai da cozinha, vai lá e faz um buracão lá num outro lugar e coloca todos os restos da cozinha. E bota um pouco de palha. O que que é palha? Pode ser grama cortada, né? E vai lá um mês, mexe tudo. Vai lá no outro mês, mexe pouco. Mais esterco de gado também pode colocar ali. Bem tido. Está lá preparando esse produto orgânico, né? Essa composteira natural. Você está lá analisando o solo, está lá projetando a distribuição do seu jardim, tá, né? Porque às vezes a análise do solo demora um pouco para vir o resultado. Porque muitas vezes você quer plantar hortênsias e se o solo não é ácido, não vai dar hortênsia azul. E tudo isso tem solução. E um bom agrônomo pode resolver essa situação. Eu não sou agrônoma, gente. Eu sou jardinista. Eu tenho noções claras para mim poder executar um bom jardim, mas quem vai te dizer essa condição é um bom agrônomo, certo? Então, por exemplo, você pode levar a sua terra para um laboratório para dizer o pH do solo, ele vai te dar todas as condições, tu vai saber se ele precisa de A, B ou C, né, de um nitrogênio, fósforo, potássio, ou de um calcário para corrigir a acidez do solo. É fantástico, não custa nada, é baratinho fazer isso. E tem um detalhe, muito mais em conta também, me disse um bom agrônomo esses dias aqui na minha loja, e comentou, olha, hoje em dia existem uns kits no mercado. Claro, não tem uma precisão bárbara, muito precisa, em relação a uma análise técnica de um laboratório, mas tem uma proximidade, certo? Que nesses kits prontos, tu tem uma certa clareza do que você pode utilizar, né? Você vai utilizar um calcário, vai utilizar então somente o composto, aquele que você preparou lá no fundo do quintal, né? Ou somente um humus vai resolver a sua situação, né? Claro que depois do plantio dá para acrescentar um fertilizante inorgânico também para ter um resultado mais rápido, certo? Porque o orgânico é legal, bacana, excelente, eu adoro. Porém, o inorgânico é mais lento, tá? E o inorgânico são os fertilizantes mais químicos. Eles trazem um resultado mais rápido, certo? Logo, logo eu vou explicar isso, tá? Bom, então, é sempre necessário assim, examinar o solo, né, para ver se, por exemplo, ele tem a presença de areia ou de barro, né, porque vai te trazer uma clareza do que você pode plantar ou não deve plantar nesse local, né, porque se for a base de barro, por exemplo, você pode plantar roseiras. Roseiras adoram essa condição. Se gosta de roseira, ama de paixão, tem esse tipo de solo, tem muito sol, perfeito para plantar roseira, ok? Tá. Revolver a terra é muito importante. Então, você precisa, para preparar um solo corretamente, é importante capinar, né? Tirar os insos, as ervas daninhas, né? Você precisa colocar o composto orgânico, que nada mais é que matéria, né? Matéria orgânica, e arar a terra. Você tem que revolver ela para dar condições favoráveis por um bom plantio, certo? Chega lá, não vai dar para chegar lá, sair fazendo um buraco e plantar de qualquer jeito, não é mesmo? Capina, ver as condições do solo, se é com pedra, se é com areia, se é com argila, se é com barro, ou é com uma terrinha preta fofinha. Tudo isso é importante para um bom plantio, não é mesmo? Então, esses cuidados é importante para ter um bom resultado, certo? Muito bem. Bom,
Como preparar os diferentes tipos de solo para plantar, né? Bom, com a ajuda dessa pá que eu falei, né, anteriormente, você examina bem ele e vê se ele é muito seco, se ele é muito úmido, por exemplo, né? Aperte a sua terra, sinta a terra, vê se ela sai líquido, se ela tá seca, ou se ela sai pelos dedos, assim, né? Se ela sai entre os dedos. Isso é importante. Meta sua mão na terra, literalmente. Agarre essa terra e sinta. Sinta essa terra. Você vai entender com clareza já no primeiro toque. Se ela é fofinha, se ela não é fofinha, se ela está muito úmida, se ela está paçocada, assim, né? Socada mesmo. Tudo isso vai te dar clareza no que você vai plantar, certo? Bem, vamos ver. O ideal é que a terra seja fofinha e aerada, conforme eu já falei, né? Contendo minhocas. Olha que interessante. Toda terra que contém minhocas pode ter certeza que esse terreno é fértil. Sim, porque minhoca não gosta de terreno pobrinho, não. Ela é exigente, tá? É. Bom, mas não se preocupe se o terreno, a sua terra do seu terreno, ela não é das melhores, tá? Não se preocupe. Porque você pode adicionar condicionadores, gente. Olha só que bacana. A tecnologia hoje em dia nos favorece por demais. E ao fazer um jardim, um plantio de apenas uma árvore frutífera ou uma árvore de sombra, ou seja, lá, vamos supor, você queira plantar florzinhas no jardim, ou simplesmente quer plantar um vaso, né? Existe hoje no mercado incrível, são condicionadores para adicionar no solo e ele se enriquece. É muito bacana, ok? Ela melhora a composição da terra, certo? E a melhor terra sempre é aquela marrom escura. A terra marrom escura, ela, ela já te traz uma noção de que ali existe um composto orgânico, certo? Já aquela cor amarela, né, que ela é até mais clara, ela tá pobre de nutrientes, certo? Então entra o composto orgânico, misturadinha com areia, misturadinha com terra, tudo isso mexendo muito bem, a sua terra fica enriquecida e as plantas agradecem, ok? Muito bem. Como preparar o solo para plantar em vaso? Em vaso, sempre é muito importante, em primeiro plano, uma boa drenagem. Não quero dizer aqui que no solo também não deve ter, tem que ter também uma boa drenagem. Mas normalmente no solo já é mais tranquilo, só quando há muita aglomeração ali ou tem um aprofundamento, aí se faz uma drenagem aonde houver uma descida, né? É bem importante, você enxerga onde que flui melhor o terreno, faz uma boa drenagem no solo, a gente pode cavar uma boa profundidade de uns 40, 50 centímetros. Vamos supor, tem um gramado e ele é íngreme ou ele é reto por demais, né? Então, pode-se fazer um decline, né? E no terreno, e lá no final desse decline, por exemplo, se abre a estrutura, tipo assim, 25 a 30, vai de acordo com o aprofundamento, né, do seu terreno. Então, pode ser até 30 centímetros de largura por 40, 50 centímetros, né? Lá pode-se colocar, então, brita em todo esse espaço, coloque-se uma manta bedim, para depois pode colocar um pedrisco mais bonito, decorativo, ou também pode ser utilizado uma terra ali por cima, onde ali vai chegar a chuva ou a irrigação e vai escoar para essa boa drenagem que se fez no final do jardim, certo? Bem, já no vaso, por exemplo, a drenagem é bem simples, mas traz um bom resultado e é muito importante. O que você precisa fazer? Você precisa pegar um vaso furado, não é mesmo? Pode colocar uma manta bedim, que senão nesse vaso furado pode escorrer, dependendo do furo do vaso, né?
pode escorrer terra lomba abaixo, como eu digo, né? Entre esses furos. E ali, então, você coloca uma manta bidim. O que que é uma manta bidim? Manta bidim quase lembra um feltro. Se você não tem, pode pegar, por exemplo, Perfex, pode pegar um filtro de café usado, né? E coloque no fundo do vasinho. Aí depois pode colocar as britinhas, depois uma areia de construção, para depois a terra. Feito isso, coloca-se a planta e completa-se com terra. É perfeita a drenagem nessas condições que eu falei aqui agora, na sequência, certo? E assim a sua planta agradece, cresce forte e sem encharcamento, né? Porque uma planta bem plantada, com uma boa drenagem, já é meio caminho andado, certo? Ok? Muito bem, vamos lá. Então, e sempre vai lembrar que essa terra que você colocou nesse plantio do vaso, sempre uma matéria orgânica misturadinha, é excelente, né? Com aquele composto orgânico que você fez lá naquele buraco lá, né? Com o restinho da cozinha, é, frutas, verduras, casca de ovo, cinza da madeira, também é bem bacana, né? Só que você não deve utilizar nesse buraco para fazer o composto é, é todo tipo de animal, por exemplo, né? Não pode botar galinha, resto de bife, por exemplo. Não, nunca, jamais, ok? Seu composto orgânico são só de matéria orgânica, né? Vindo das frutas e legumes, certo? Tá entendido, né? Tudo certo. Muito bem. Qual o melhor tipo de solo para plantar? Olha só que legal. Ter uma boa terra é o primeiro passo para um jardim magnífico. Uma boa terra, né? E o melhor tipo de solo é aquele que é fofinho, na cor marrom escura, que se assemelha a um composto orgânico, não é mesmo? Então, que esteja mais seco do que encharcado, né? Aí tem aquele composto orgânico que você pode acrescentar no solo que você foi lá, abriu um buraco para entender, para ver como que ele é, né? Se ele é mais arenoso, se ele é mais argiloso, ou aí você examinando pode levar no agrônomo ou não, porque jardim não é tão exigente quanto a um plantio de semente para grande produção, né? Não, mas tem solução para ter mais clareza e ter mais assertividade na hora de ter resultado da planta que você plantou, fazendo análise com um bom agrônomo, né? No laboratório, certo? Se você é muito exigente, que é tudo muito lindo, maravilhoso e perfeito, tem essa condição em primeiro plano. Mas nada do que, por exemplo, você colocar uma matéria orgânica não vai resolver. Porque matéria orgânica é maravilhoso para qualquer tipo de solo, né? Não sendo uma terra ali, um solo com raízes, por exemplo, de uma árvore, né? Aí você pula lá para aquela condição onde tem muito pedriscos e isso se resolve aerando o solo, né? Tirando as calizas, botando matéria orgânica, revolvendo, mexendo, né? E aí as folhas secas, por exemplo, que você quer botar lá na composteira, dá para preparar no próprio jardim, né? Pode ser coisas assim mais, por exemplo, sem ter da composteira, se a composteira lá está preparando, se preparando, você também pode preparar esse solo inteiro, assim, do próprio jardim grande, por exemplo, com folhas secas, por exemplo. Você pode adquirir folhas secas tanto varrendo né, de quedas de folhas do teu próprio pátio, da calçada, e triturando, né? O bom é triturar, deixar elas bem secas, triturar mesmo. Ou também, por exemplo, se você tem cortando a grama e ficar aquelas varrendo essa grama cortada, ela libera aquelas, né, gramíneas e elas, ao secar, é muito bom para o solo.
Enquanto a composteira está se preparando, você pode, depois da capina, tirou os pedriscos, pedrinhas e pedrões ou galhos, e pode também tirar ervas daninhas. Você pode colocar essas folhinhas secas ou as folhas graúdas trituradas, né? Pode colocar casca de árvores, pode botar esterco curtido nesse seu jardim. Curtido, gente, falei curtido, não pode esquecer desse último termo, porque esterco não curtido vai prejudicar o solo do que ajudar. Tem certas coisas que são muito importantes. Aí tem gente que diz assim, chega aqui na loja e diz assim, ah, Flávia, queimou todas as minhas plantas depois que eu plantei com esterco, botei... O que que tu botou no solo? Eu pergunto. Aí a pessoa diz, ah, eu botei esterco de gado, que é bom, né? Ou então esterco de galinha. Adoro dizer isso. Ah, eu tenho esterco lá de porco, que é maravilhoso. Mas todos esses são bons. De cavalo, todos esses são bons. Mas tem que ser curtido. Se o esterco não estiver curtido, vai estragar o solo ao invés de ajudar. Tá? Olha só, uma coisinha errada traz um problemão assim, um caos para tuas plantas, tá? Então vale lembrar muito disso. E isso tudo que eu falei aqui das folhinhas, cascas, esterco, se estiver bem curtido, e ficar ali nesse solo do teu jardim enquanto a composteira está se preparando, você vai revolvendo toda essa terra do jardim, depois traz os dejetos da composteira e coloca, mistura tudo, gente, é fantástico. Claro que dá trabalho, dá, mas se você quiser uma coisa fantástica, um jardim maravilhoso, brotando e ficando forte, supimpa mesmo as plantas, tem trabalho, tem que haver Tá, agora eu vou dizer, eu não faço tudo isso no jardim do meu cliente. Não, porque é impossível, o jardim ele contata, né, me contrata, eu vou lá, faço a capina, coloco a minha terra enriquecida e faço uma virada ali, né, dá uma aerada no solo, e dali nós vamos plantar. Aí, depois de plantado, com essa terra enriquecida com matéria orgânica, né, a terra existente, coloco a minha terra. É um processo mais fácil? Sim. Mas aí eu vou utilizar também, depois do plantio, o meu adubo, não, o meu fertilizante inorgânico, que eu custei acreditar. E a resistência era forte, gente. Só queria usar orgânico. Humus de minhoca, essas coisinhas bem natural. Eu custei. Eu resisti por muitos anos, mas hoje eu uso e não nego. Eu adoro. Assino embaixo hoje em dia que eu utilizo porque traz um resultado mais rápido. É incrível, é assim, ó, impressionante, é notório. É, e é realizador, porque o resultado aparece com mais rapidez. E eu não nego de usar o orgânico, porque é bom também, né? O humus de minhoca é fantástico, só que o humus de minhoca é que nem o pH neutro, né? Que por muitas vezes eu tirei pH do meu humus de minhoca da minha produção própria, tá? Então, depois de constatado que as plantas ficam boa, bonita, bacana, mas não traz todo um complemento, eu utilizei depois desse trabalho de misturar a terrinha, aerar, capinar, recolher ervas daninhas e tal. Depois do plantio, eu coloco o fertilizante inorgânico, que é rico em nitrogênio, fósforo, potássio, e tem outros micro e macronutrientes que agregam valor ao resultado mais rápido, certo? Deixando as plantas mais fortes, um crescimento rápido, e as plantas ficam mais verdes, mais bonitas, a flor mais intensa. Isso tudo aqui, que está lindo, maravilhoso, esse eu também, tudo isso é regado de muito fertilizante. Eu custei a abrir mão disso, né? Agora sou apaixonada, porque é bacana mesmo, é bacana. Bom, gente, então tá. É isso. Deixa eu passar para outra questão, né? Qual a diferença no preparo do solo para plantar na sombra em comparação a plantar em pleno sol? Gente, não existe assim, igual, é igual. Preparar um solo que está na sombra e um solo no sol é igual. Você vai lá, faz todo o processo que nem no sol, faça na sombra. Só o que vai fazer a diferença aqui
é a escolha da planta certa para local adequado. Se lá é sombra, vou escolher as plantas de sombra. Se ali é sol, o solo de sol, eu vou escolher as plantas solo de sol, tá? Então, claro que tem que haver o escoamento, né? Tem que haver a boa drenagem e a aeração. É igual para todos. É importante para as plantas, certo? Precisa adubar o solo antes de plantar ou molhar muito? Bem, olha, adubar com matéria orgânica, sim. Antes de plantar, sim. Pode colocar, sim, qualquer tipo de solo que você examinar no seu jardim, você pode, deve colocar esse adubo que seria a matéria orgânica, uma terra enriquecida com matéria orgânica. Esse adubo, antes de plantar, sim, ok? Bom, e fertilizar, aí é fertilizar, que também pode ser confundido com adubar, né? Após o plantio, certo? Entendeu? Um completa o outro, para ficar bem legal. Agora, ou molhar muito, não, molhar muito nunca, nem antes nem depois. O depois deve molhar. Depois de plantar, você deve irrigar as suas plantas, sim, mas sempre observando que não se deve molhar as folhas e flores para a saúde e durabilidade dessas flores, certo? Sempre molhe apenas o solo. Aí você vai me dizer, mas Flávia, é tão difícil, assim não dá, vai fazer buraco no solo. Diminua a frequência da água, né? A pressão da água. Vai com carinho, vai com jeitinho, coloque um chuveirinho na ponta da mangueira, que isso suaviza a água chegando. Coloque entre as plantas, elas vão agradecer. Todo carinho e cuidado é bem-vindo, ok? Então, agora eu quero aqui falar para você os principais erros na preparação do solo antes de plantar. Os principais erros, por exemplo, não capinar. Não capinar é um erro gravíssimo, né? Chega lá, abrir um buraco e plantar sem capinar, sem tirar as pedras e as ervas daninhas. Não, né? Não dá, não fica bonito, não fica bom, não fica no capricho. Esse erro, assim, é mortal, né? Não arar o solo também. Você vai lá abrir um buraco e sair plantando sem arar o solo compactado. Não observar se ele tem sol ou se tem sombra. O solo tem que ser examinado e ter clareza. Que solo é esse? Não identificando o solo, né? Você não pegou na terra, não pegou com essa mão. Pegue a terra com essa mão, o solo do seu jardim. Se você gosta de plantar e de jardim, você gosta de pegar na sua terra. Eu amo pegar na terra. Então, todas essas questões que eu acabei de falar, né? Não capinar, não identificar seu solo, não observar se ele é adequado para suas plantas, né? Que todos esses errinhos, essas pequenas coisinhas que fazem uma diferença, né? E não arar o solo vai estar duro ou compactado. Aí você vai plantar, as plantas não conseguem se desenvolver. As raízes, né? Não tem espaço, não tem aeração no solo. A coisa não funciona. A coisa, ao invés de melhorar, piora. Aí, depois você vai me perguntar por que não deu certo, né? Como evitar o apodrecimento do solo após plantar? Aqui é uma resposta muito simples, muito fácil. Controlando a irrigação. Sempre eu digo assim, o menos é mais, certo? Porque nenhum solo gosta de encharcamento. Solo úmido, tranquilo. Solo encharcado, jamais. Ok? Muito bem. Porque senão apodrece mesmo as raízes que foram plantadas nesse solo. Eu não conheço solo podre, por exemplo, mas eu conheço raízes podres porque o solo está muito encharcado. Ok? Então, é controlando a irrigação que você consegue um solo mais adequado.
O que fazer se plantei, mas a planta parece que não vai? O problema está na preparação do solo? Sim, né? Às vezes o solo pode apresentar muita acidez, por exemplo, né? Para as flores sensíveis, tem flores muito sensíveis, e com essa acidez pode realmente queimar a planta ou ela definhar, ela não conseguir desenvolver com fluidez, né? Então, como é importante em alguma determinada região, né, fazer uma análise do solo. Porque se você abrir um buraco, examinar, ter clareza com seus olhos, com as suas mãos que você pegou na terra, escorreu água, ou escorreu areia, ou escorreu uma. Ou ela é fofinha, né? Essa pegada aqui, você vai ter muita clareza nessa terra, não é mesmo? Muito bem. Então, agora, se você quiser uma perfeição, leve num laboratório, faça análise ou compre esses kits prontos. Você vai ter maior clareza para poder, por exemplo, ter sucesso maior na sua planta. Porque as plantas hoje em dia que vêm dos fornecedores, por exemplo, eles têm um maior carinho, um maior cuidado, é tudo muito, muito, muito pensado, estudado, entendeu? Desde a semente, a, o substrato correto, a adubação correta, a irrigação perfeita, nada de exagero, a iluminação, a clareira. Entendeu? A poda, tudo é muito controlado, é muito estudadinho. Aí chegou na sua casa, no seu jardim, que tu abriu um buraco, por exemplo, não sabe nem que tipo de solo é, bem duro, bem socado, vai lá, coloca aquela plantinha toda muito bem cuidada, sabe aquele filho recém-nascido, colocado lá naquele... Pois é. Colocado na mão de estranhos, por exemplo, né? Que não vai ser tu que vai cuidar do teu filhote. Tipo isso, uma comparação. Aqui é uma charadinha que eu fiz aqui para gravar isso para vocês, né? Então, e muitas vezes um calcário, por exemplo, olha só, eu sei que o calcário, eu vou até falar aqui que é um adoçante para o solo. É um adoçante calcário, mas eu não utilizo em qualquer jardim, não, porque eu não vou saber a quantidade que esse solo está necessitando, somente através de uma análise do solo, certo? Se eu tiver uma clareza nessa análise, vai dizer a quantidade que eu devo colocar. Eu jamais vou colocar calcário assim de qualquer jeito, sabe? Não, porque também se eu colocar muito calcário, também estraga o solo. Então não posso. Ele diminui a acidez? Sim, é para isso que ele serve. Mas se eu colocar uma dose maior, vai prejudicar. Então o bom mesmo é levar o seu solo para um agrônomo, num laboratório, ou comprar os kits que vai te dar clareza de como você vai adquirir. E ao adquirir o calcário, tem que haver uma instrução para se colocar, né? Para ter uma clareza também nesse momento, que nem qualquer outro fertilizante. Se for terra ou, por exemplo, a compostagem, botar demais não faz mal, porque é tudo naturalzinho. Tá bom? Muito bem. Tá joia? Tudo certo? Então, depois de fazer uma análise, por exemplo, como preparar o solo corretamente? Para você fazer corretamente, como o nome diz, corretamente, correto? Aí, após fazer análise no solo, por exemplo, né? Aí vai ser fácil melhorar as condições do solo, né? Para melhorar o desenvolvimento das plantas, né? Escolhidas para aquele local ideal, para o local que tem sol ou que tem sombra, né? A planta ideal para o solo ideal. Depois de fazer a análise, aí o correto é perfeito. Porque você vai botar o calcário correto, na dose correta, vai botar tudo te esclarece ali, né? Então, capinar, colocar matéria orgânica, isso tudo é bem tranquilo. É muito facinho, né? Ah, vai lá e capina o solo. Já tá, ao capinar, tu já tá fazendo a aeração no solo, né? E ao capinar, você já está separando as ervas daninhas do solo existente.
já fica limpo. Aí coloca a matéria orgânica, coloca a cinza da madeira, coloca a palhinha e mistura bem tudo. É fundamental, é fundamental para um jardim maravilhoso, certo? E aí plantar um solo esse bem tratadinho, bem capinado, tirando a erva daninha e misturando matéria orgânica, ó, meio caminho andado. Aí sim, aí quando estiver tudo isso feito, por exemplo, já dá para sair plantando as plantas que foram escolhidas para esse local, se é de sol, se é de sombra. Depois de plantar bem elaborado, com as divisões certinhas entre as plantas, né? Se é planta de grande porte, médio porte, quanta distância eu tenho que colocar entre elas. Aí, após toda essa boa escolha, planta-se e aí vem aquela colocação do fertilizante inorgânico que agora eu gosto muito de utilizar. Molho após o fertilizante e as plantas vão ficar lindas, maravilhosas, que é tudo que a gente quer e merece, não é mesmo? Jardim lindo começa com uma boa capina. Para saber começar um bom jardim é apenas isso. Não tem muita bicho de sete cabeças, assim, sabe? Não tem muita dificuldade, não. É a capina. Começa pela capina, faça um buraco, experimente como é que a terra pega na mão, né? Examine para ver se é úmido, se é seco, se é com pedras, entendeu? É muito simples, muito fácil. É só seguir a regra, assim, essas regrinhas básicas que você acerta e não dá outra, só dá um jardim perfeito, lindo, maravilhoso, certo? Agora, gente, é o seguinte, eu quero me despedir aqui de vocês, antes de qualquer coisa, eu quero falar muito aqui, tá? Que tem conteúdos novíssimos chegando. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a presença de todos aqui. Um beijo e boa noite. Tchau, tchau.